Quanto a Leylin, ele havia coletado técnicas de meditação de alto nível para suplementar o AI banco de informações do chip para entender melhor o conteúdo do pupilo e da chama sagrada de Kemoin. Com o AI, as formidáveis habilidades de computação do chip, mesmo que os dados estivessem incompletos, não importavam. Dificuldades em relação ao avanço não eram o problema aqui, e em qualquer caso, o próprio Leylin não estaria praticando todas essas técnicas. Boa! Já estou ciente da sua sinceridade. Sob o olhar um tanto aturdido de Celine, Leylin jogou uma folha de ouro claro, cuja superfície agia como um cristal de memória, de volta a Celine e indiferentemente lhe disse: agora eu quero entrar na caverna gelada sozinha. Meu senhor! O terreno da caverna gelada é complexo, então mesmo que você tenha um mapa, você permitiria que Obo ou Ilha, ou até a própria Celine, o guiassem pessoalmente? A ansiedade estava presente em todo o rosto de Celine, já que esta era uma oportunidade para seu relacionamento com Leylin se tornar melhor, e ela não queria perder isso. Não é preciso isso. Leylin imediatamente rejeitou sua sugestão. Além do fato de que Leylin tinha muitos segredos que eram inconvenientes para ele revelar diante dos outros, trazer pessoas não traria benefícios. De acordo com o AI, a análise de chip, quanto mais alto o rank do Wikija de Scorpion, melhor seria a qualidade do Wikija de Scorpion Bref, e, portanto, Leylin desejava penetrar profundamente nas profundezas do covil do Wikija de Scorpions na esperança de encontrar um besta mais alta. Para as feras adultas perigosas comumente encontradas, que eram iguais a um mago oficial em termos de força, 2 acólitos de nível 3 seriam simplesmente como comida entregue em uma travessa. Mesmo se Celine fosse, isso traria mais deméritos do que benefícios. Nesse caso, peço que meu senhor me informe quando ele sair. Celine não trouxe meu senhor para dar uma olhada na guilda. Celine mordeu o lábio e finalmente emitiu seu convite. Eu vou. Vendo-a querendo falar mais, mas hesitando, Leylin sorriu para dentro e imediatamente obedeceu. Então, seguindo atrás de Celine, Leylin chegou à entrada da caverna gelada. Aqui a Aliança da Natureza, 8 Garras, a Videira, outras guildas e facções guardam esse lugar juntos. Eles formaram em conjunto um conselho de anciãos para supervisionar este lugar. No passado, nossa Aliança da Natureza naturalmente exercia uma vasta influência dentro deste conselho de anciãos, mas é muito lamentável que desde que meu mestre faleceu, o poder da Aliança da Natureza foi reduzido, e agora, fomos empurrados para a autoridade mais baixa. Enquanto Celine trouxe Leylin para dentro de um enorme prédio, ela ocasionalmente esclareceu-o sobre a atual situação da Aliança da Natureza. Ao longo do caminho, Leylin costumava ver muitos magos e acólitos, todos usando diferentes tipos de vestidos chineses com símbolos diferentes, passando por ele entrando e saindo. Este local é conhecido como a Fortaleza do Gelo. As 6 guildas conjuntamente investiram alguns fundos e construíram a fortaleza, e os membros das guildas a defenderam. Além disso, muitas outras guildas montaram seus próprios laboratórios especiais aqui, e analisam os vários materiais obtidos das cavernas geladas. Embora nossa atual autoridade não seja muito, escoltar meu senhor para dentro não é um problema. Celine falou enquanto levava Leylin até a base da fortaleza. Dentro da fortaleza artificial, Leylin viu uma enorme fenda branca. Um vento frio soprava constantemente da fenda, fazendo com que a temperatura dentro da caverna caísse vários graus, a ponto de até mesmo o vento branco ser condensado em gelo frio e neve branca, formando uma camada espessa que cobria toda a fenda. A caverna gelada é preenchida com esse tipo de vento de gelo o ano todo. A propósito, o ar frio e as cristas de gelo afiadas dentro da caverna são espinhosos até mesmo para os nossos magos oficiais. Após muitos anos de exploração, descobrimos que essa fenda é a menos prejudicial e a entrada mais adequada. Outros lugares são um beco sem saída ou requer um longo período para suportar o frio ar gelado. Mesmo magia de nível 2 não pode necessariamente suportá-lo. Leylin assentiu. Havia também outras rachaduras superficiais gigantescas do lado de fora da caverna gelada, mas ao ver como todos os magos não prestavam atenção a elas, ele sabia que essas entradas simplesmente eram armadilhas mortais, e que aqui estava o caminho mais seguro. Não é este Magus Celine? Você quer entrar na caverna gelada para explorar?
No desta vez, o mago que guardava a entrada saudou Céline com um sorriso, uma expressão calorosa em seus olhos. Quando Leilin viu que este magus tinha uma barba branca até o chão, ele zombou distraidamente. Não. Estou apenas acompanhando o instrutor honorário da nossa guilda até a entrada. Céline respondeu com um sorriso. Instrutor honorário? Ele. O velho ficou surpreso primeiro, mas logo começou a avaliar Leilin, esse magus recém-chegado. Embora com a habilidade de Céline, ela não conseguisse atrair um magus extremamente formidável, alguns magos oficiais comparativamente superficiais tinham voluntariamente se tornado membros da Aliança da Natureza para se aproximarem dessa beleza, mas foram finalmente rejeitados por ela. Com base nos fatos que ela havia revelado, Céline tentou encontrar pelo menos um magus elemental semi-convertido para se juntar à guilda. Era óbvio que, entre seus admiradores, apenas Crio havia atendido a esses requisitos, mas Céline não concordaria com isso. Olá, jovem mago. Sou conhecida como Velha Madre. O idoso magus estava cuidadosamente medindo Leilin, mas mesmo assim falou muito educadamente. Eu sou chamado Leilin. Prazer em conhecê-lo. Leilin sorriu, mas permaneceu muito reservada. Por causa dele frequentemente ter o hábito de comprimir sua força espiritual, a aura de Leilin e a flutuação das ondas de energia estavam escondidas, e assim, a velha madre foi incapaz de descobrir a verdadeira força de Leilin. No entanto, só isso já bastava para atrair a atenção da velha madre e causar pavor, já que o desconhecido era muitas vezes temido e considerado perigoso por todos, particularmente os magos. Como ele é o instrutor honorário da sua guilda, ele certamente pode entrar. Depois de confirmar as capacidades de Leilin, a velha madre voltou à sua aparência de negócios. Imediatamente, ele puxou algo que parecia uma bola de metal, de dentro da qual uma luz vermelha irradiava e submergiu na entrada. Asterisco pô asterisco. Dentro do vazio havia trêmulas fracas, essas distorções invisíveis surgiam incessantemente, revelando uma rede de raios vermelhos que cobriam toda a entrada. Essa rede era claramente um mecanismo de defesa previamente organizado, mas não se sabia como isso ocultava as coisas, de modo que não havia sequer um vazamento de ondas mágicas. Tal arranjo. Leilin hesitou e murmurou internamente. Se eu não sabia de antemão, talvez minha identidade também tivesse sido descoberta por ele. É perigoso dentro das cavernas geladas. Um vento frio que é comparável a um ataque mágico de nível 0 sopra em todos os lugares, e há também muitos organismos de alta energia que se reúnem em alguns lugares. Por isso, peço que você não vá muito fundo. O velho madre exortou algumas frases e logo fez um convite a Leilin. Meu senhor! O ataque de ar frio do Ikja de Escorpião é de extrema natureza e eu estou implorando para você ter cuidado. Esta foi a última frase que Céline disse para Leilin. Essa cena fez com que a velha madre, que estava de pé ao lado, ficasse um tanto invejosa, mas ele não disse nada. Mas ele era diferente comparado aos Crio. A velha madre só tinha sentimentos calorosos de admiração por Céline, e sua atitude não mudou para uma aterradora possessividade. Portanto, quando viu que a intenção de Céline era acalentar Leilin, ele só tinha escolhido observar essa cena. Vou ser cuidadoso. Leilin sorriu de acordo e, depois disso, fez um sinal para a velha madre com um aceno de cabeça e depois submergiu naquele vento frio e neve. Asterisco voou. Voou. Asterisco o vento frio uivava nos ouvidos de Leilin enquanto soprava violentamente enquanto ele descia apressadamente. Finalmente, junto com um leve som, Leilin permaneceu firme em uma área coberta de neve. Como é tão profundo? Já não estou a pelo menos 3 quilômetros de profundidade? Leilin examinou seus arredores. Com o vento gelado, havia muito barulho, como 10.000 instrumentos musicais sendo tocados ao mesmo tempo. A iluminação contrastava muito aqui contra a fortaleza, já que estava escuro como breu dentro da caverna gelada subterrânea. Illuminati! Leilin levantou a mão direita e uma bola de luz que parecia uma lâmpada incandescente e brilhante apareceu calmamente na palma da mão. Vamos! Como Leilin gritou levemente, a bola de luz subiu rapidamente no ar e girou. A bola de luz imediatamente iluminou este lugar. Leilin deu uma olhada rápida ao redor dele.
Ele estava atualmente dentro de uma caverna gelada subterrânea, semicircular, cujos arredores tinham inúmeros densos buracos nas paredes. Era como se ele estivesse dentro de um formigueiro. Ao redor das paredes havia uma camada espessa e translúcida de gelo. A luz de sua técnica de iluminação caiu sobre esta camada de gelo e foi imediatamente refratada em luz multicor que fez um magnífico banquete para os olhos. Asterisco flap asterisco sons de asas batendo contra o ar ressoaram maciçamente, como se dezenas de milhares de pardais estivessem tentando se libertar de uma sacola, acordando Leyline, que permanecia admirado enquanto observava os arredores. Imediatamente, enormes pontos negros brotaram de dentro da caverna subterrânea. Ao olhar mais de perto, todos esses pontos pretos tinham um par de asas transparentes e carnudas, rabos bifurcados que eram parecidos com o que as andorinhas tinham, e olhos minúsculos e orelhas afiadas que provocavam uma sensação estranha. Sanchas-em-Bats. Há pelo menos 10.000 deles. Leyline estimou rapidamente o número desses morcegos. Chic! Chic! Os numerosos morcegos gritaram, e como se nuvens negras estivessem bloqueando o sol, eles giravam em torno daquela bola de luz e projetavam uma sombra no chão. Chic! Depois que a colônia de morcegos cercou a bola de luz, como se tivessem obtido um comando, de repente começaram a atacar sem pensar aquela bola de luz. Suas asas continuamente batiam naquela bola de luz, e assim, enrolaram toda a bola de luz, fazendo com que nenhuma lasca de luz fosse vista. Toda a caverna foi novamente mergulhada na escuridão. Um momento depois, o bater de asas novamente ecoou e os numerosos Sanchas-em-Bats se espalharam, mas não havia vestígios da bola de luz. Oh, Leyline suspirou. Acender a luz em uma região envolta em escuridão é claramente perigosa. No mundo subterrâneo, a raça humana da zona crepuscular compunha apenas uma pequena porção dos organismos vivos, e a maioria das criaturas das trevas já havia sido completamente exterminada, e, como muitas delas eram fracas, não tinham outra opção senão esconder-se ao ver a luz. No entanto, em alguns lugares isolados fora da zona do crepúsculo, esses raios de luz estimulariam as características aterrorizantes dessas criaturas das trevas, levando a uma barragem implacável de ataques. As criaturas das trevas fora da Twiligate Zone e as que Leyline acabará de encontrar eram assuntos completamente diferentes. A maré formada pelas enormes quantidades de criaturas estrangeiras da escuridão também era algo que até os magos oficiais geralmente evitavam.